Agora, galera, a gente vai falar do último efeito da apelação. É o efeito mais complexo, por isso que eu deixei para o final. É o efeito suspensivo. Antes de falar da apelação, vamos falar do efeito suspensivo no processo civil. Efeito suspensivo, ele quer dizer que aquela sentença que foi dada, ela não surtirá efeitos até o trânsito em julgado, ou seja, ela fica suspensa os efeitos. Então, o próprio nome já se traduz. No processo civil, em regra, os recursos não colocam o efeito suspensivo na sentença, em regra. Ou seja, você recorre e mesmo assim a sentença vai ter seus efeitos independente do recurso, certo? Isso é a regra. Entretanto, há duas possibilidades em que pode incidir o efeito suspensivo nas sentenças. O primeiro é quando a lei atribuir ao recurso efeito suspensivo automático. Esse é o caso da apelação, que a gente vai falar daqui a pouco. A segunda possibilidade de efeito suspensivo é quando você pede. Então, eu fiz um recurso aqui, mas eu não quero que essa decisão seja cumprida ainda, eu quero esperar o trânsito em julgado. Você vai lá e pede para o juiz: pô, juiz, pelos motivos tal e tal, eu não quero que a sentença produza efeitos agora. Mas quais são essas fundamentações tal e tal? As fundamentações aplicadas aqui são a relevância do tema que está sendo tratado ali, somada com um risco de dano, ou quando aquele dano é difícil de reparar. Então você tem que falar para o juiz: eu estou pedindo efeito suspensivo porque esse tema é importante, porque ele é relevante, e porque se não houver o efeito suspensivo, o dano que eu vou sofrer, ele não vai ser reparado. Ou eu vou sofrer um dano grave. Se eu pagar essa indenização, eu vou ter que fechar a empresa. Certo? Se eu pagar essa indenização, eu vou ganhar depois e ninguém vai me dar o dinheiro de volta, entendeu? Ninguém vai me pagar. E essa é uma das possibilidades também na hora de pedir o efeito suspensivo. Você fala: você não me deu eu ainda não chegou no final do processo, mas eu vou ganhar o processo. E eu tenho certeza, com base em súmula, com base na jurisprudência majoritária, com base na doutrina, tal, você comprova que é bem provável que você tenha provido aquele recurso seu. E você pede o efeito suspensivo por esse motivo. Também pode ser. Agora que vocês sabem o que é o efeito suspensivo, vamos falar desse efeito suspensivo dentro da apelação. Como eu disse, a lei colocou que a apelação possui efeito suspensivo automático. Então, a partir do momento que você apelou, a sentença já está suspensa os seus efeitos. Vai precisar julgar a apelação para que comece a ter efeitos aquela sentença, ou o acórdão, etc. O acórdão, né? E etc. Que artigo que fala isso? Onde que está isso? Que a apelação tem o efeito suspensivo? É no artigo 1012 do Código de Processo Civil, certo? Então toda apelação ela vai ter efeito suspensivo automático, sem problema nenhum. Então agora ficou fácil. É aí que você se engana. Porque no artigo 1012 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, ele traz as exceções. Ele traz 6 casos no parágrafo 1º que são exceções. Ou seja, por mais que a apelação tenha efeito suspensivo, nesses 6 casos ela não vai ter. Ela vai seguir a regra do jogo. E quais são esses 6 casos? Para falar aqui para vocês ia demandar um tempo maior e eu não quero que esse vídeo se prolongue. E também eu falando talvez vocês não peguem. Então eu vou estar deixando para vocês aqui o quadrinho. Vou dar alguns segundos para vocês poderem anotar. E é isso aí, beleza? O efeito suspensivo é esse. Então, como regra no processo civil, não há efeito suspensivo. Só quando a lei atribuiu ou você pedir. Você pedindo, você tem que comprovar a relevância do tema somada com o dano irreparável ou que é bem provável que você vai ter provido aquele recurso seu. E a exceção trazida que a gente está falando aqui é a apelação, e na apelação o 1012 atribuiu o efeito suspensivo por lei, salvo as exceções do parágrafo 1º, beleza? Espero que tenham entendido. Não entendeu? Pode deixar o comentário aí que a gente vai tentar sanar essa dúvida. Deixa o seu like, é isso aí, valeu, tchau! Oh boy, you ain't dumb on this one.